não vou. Graça e paz, amados irmãos, é muito bom podermos estarmos juntos nessa oportunidade de mais essa live. Você que está entrando aí, que seja um tempo de edificação, onde a gente possa louvar o Senhor, bendizer o nome do Senhor, que você possa ter tido aí um domingo abençoado, hoje aí comemorando-se o Dia das Mães, sabendo que todos os dias, né, é o Dia das Mães, mas você que esteve aí ao lado da sua mamãe, que você possa ter tido aí um dia abençoado. E essa oportunidade nós queremos poder juntos adorar o Senhor. Compartilhe aí essa live com o seu grupo de amigos aí, essa página que a gente está hoje aí no Facebook. Convide amigos, mande aí para o maior número de amigos para estar participando conosco. Queremos adorar, quero agradecer aí o André, a Lu, as portas abertas. Hoje estamos aqui na residência do nosso irmão André e a pastora Cláudia, o Isaac, a nossa família aqui, nos reunindo para apresentar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso culto, a nossa adoração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu inicio, Senhor Deus, este momento de adoração, agradecido ao Senhor, porque eu creio sim, que tudo que o Senhor faz é bom. Manifesta o cuidado do Senhor, o querer do Senhor sobre as nossas vidas. Tua palavra diz que o homem faz muitos planos, mas o realizar vem do Senhor, e graças a Deus por isso, porque os nossos planos muitas vezes, ó Pai, são planos muitas vezes pessoais, são planos que muitas vezes não têm a ver com o reino, mas que nós possamos mesmo se voltar ao Teu plano, ao Teu propósito, ao Teu governo, ao Teu senhorio, e nos adequar a Ele, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é soberana. Trata conosco, que nessa noite seja um tempo de crescimento na Tua presença. Muitos, ó Pai, que possa estar adentrando agora, que possa o Senhor falar com cada um. O Senhor é um Deus que trata com a Tua igreja, com o Teu povo. E aqui nós não estamos, ó Pai, presos a uma instituição. Nós estamos aqui para pregar a palavra, para transmitir o Teu Evangelho. Seja aquele que estiver ouvindo, não importa. Todos são bem-vindos a ouvir a palavra do Senhor. Todos podem se achegar à mesa do Senhor para ouvir os Teus ensinos, para ouvir a Tua vontade, aquilo que Tu tens para com cada um de nós. Alcança cada coração que aqui está. Aqueles que porventura estão ali passeando pelo Facebook, pelas redes sociais e de repente deparou com essa live, que possa permanecer até o fim, que eu creio no propósito do Senhor. Tudo tem um propósito e eu creio que nessa noite não será diferente. O Senhor pode falar aos corações. O Senhor pode direcionar vidas que estão precisando nessa noite, nesse início de noite, de domingo, de uma palavra, de um direcionamento do Senhor. Alcança, Senhor, corações. Nós aqui estamos limitados. Nós aqui fazemos aquilo que é o básico, o mínimo. Colocamos o nosso celular, um pedestal, abrimos a rede social, abrimos a nossa Bíblia, pegamos o nosso violão, vamos cantar alguns cânticos, vamos transmitir a palavra, mas na verdade a obra, a conclusão final é do Senhor. Não tem a ver conosco, nós não temos poder de convencer corações, nós não temos poder de mudar vidas, é só o Teu Evangelho, é só a Tua palavra que tem poder de transformar vidas, como o Senhor mudou as nossas vidas. Faça isso nessa noite. Use as nossas vidas com toda simplicidade. Até mesmo, ó Pai, com a live dessa, com toda simplicidade, aberta, Senhor Deus, uma sala. Que não seja nada disso, Senhor Deus, que vem impedir o realizar do Senhor, o querer do Senhor. Porque o poder está em Ti. O Evangelho é poderoso para transformar vidas. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar, Senhor.
Cantor Cristão 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, excelso benfeitor. És um só Deus, supremo Criador. Cantor Cristão 9. Aleluia. Flua, Senhor, tua presença, tua palavra. Flua em mim, tua unção e o teu poder. Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser, e quebra
unção e o teu poder. Quebra as barreiras, as cadeias que prendem o meu ser e impedem o fluir do teu Espírito em mim. Quero ser livre para derramar toda a minha vida em teu altar. Em amor me consagrarei, aos seus pés adorarei, e aos seus pés adorarei, e aos seus pés sempre estarei. Quero ser livre para derramar toda a minha vida no seu altar. Em amor me consagrarei, aos seus pés adorarei, e aos seus pés adorarei, e aos seus pés sempre estarei, e aos seus pés adorarei. Glória a Deus. Muito bom, obrigado aí, André. Esteja aí, querido, compartilhando aí. Eu tô vendo aqui no nosso amigo Jean aqui, colocou ali que está lá em Marília, louvando aí, né? Esteja aí realmente participando. Seja bem-vindo aí nessa live, todos os irmãos aí, os nossos amigos aí, de perto, de longe. Que seja um tempo aí, até o final, muito abençoado pelo Senhor. Eu quero pedir aí ao irmão André que ajude na leitura. Eu quero compartilhar o texto de Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, até postei em rede social que eu queria fazer menção desse texto, de Lucas capítulo 5, que é muito conhecido, a partir do verso 1, André, ao verso 11, e eu quero, nesse texto muito conhecido, onde fala sobre a pesca maravilhosa de Jesus, eu quero pensar junto com os irmãos acerca dessa passagem, deste texto maravilhoso. Do 1 ao 11. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que suas redes se romperam.
Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Obrigado aí, o André. Eu me perdoe aí, o João Carlos, né, meu primo lá, muito conhecido por Chibata, né? Eu falei Jean Carlos, me perdoe, tá meio distante, eu tô meio cego, tô ficando meio velho. Vamos ao Senhor em oração. Obrigado, viu, André? Foi realmente um texto lido que a gente muitas vezes não se atém para alguns detalhes e nós vamos pensar junto aqui acerca desse texto maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, trate conosco da melhor forma, Senhor Deus, que o Senhor quer tratar. Manifesta o seu querer, a tua vontade, como eu já fiz uma oração aqui a princípio, que nós fazemos muitos planos, mas o realizar é do Senhor, que o Senhor possa falar e fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Manifesta a tua graça, o teu cuidado. Nos reunimos aqui, ó Pai, por um único propósito, adorar ao Senhor e ouvir a tua voz. Tu és um Deus misericordioso que ainda fala conosco, ainda fala com a tua igreja, ainda usa homens falhos, pecadores, para transmitir o teu evangelho. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Um texto maravilhoso, onde tem aí o encontro de Jesus aí com Pedro, e esse encontro de Jesus com Pedro, ele é muito parecido com os encontros com os demais pecadores, né? Esse encontro de Jesus, ele é muito parecido com o encontro conosco, com o encontro com muitos de nós, e está muito familiarizado, e a gente vai entender isso, porque é interessante que Pedro, nessa pesca, quando ele vai falar no versículo 5, que ele passa a noite inteira, havendo trabalhado toda a noite, ele diz, nada apanhamos. Quer dizer, a pesca de Pedro foi uma pesca sem sucesso, uma pesca que a gente pode dizer frustrante. Pedro está diante de um dia que, se ele passou a noite, ele tem o dia todo para ficar cabisbaixo, né? Preocupado porque o dia não foi legal. A profissão de Pedro era a pesca. Diante do texto lido, nós vamos ver que Pedro tem sócio. O negócio de Pedro, que realmente leva o sustento para a mesa de Pedro, é a pesca. E Pedro tem Tiago e João como seus sócios. Quer dizer, não é só uma boca que come, tem mais outras bocas que dependem da venda desses peixes. Então, o dia não é legal. O dia é ruim. O dia que Pedro está passando, pode-se dizer que é um dia péssimo. Por quê? Porque ele não conseguiu peixe, não conseguiu chegar com seu barco até a beira da praia, nesse caso aí, o lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, e ali, de repente, como ele era um empreendedor no ramo da pesca, certamente devia ter uma banca, um local onde ele expunha esses peixes, e nessa manhã ele não ia expor os peixes. Nesta manhã ele não ia colocar lá na sua banca os vários tipos de peixe, as famílias que ali chegariam, e nesse dia, se eles tivessem uma quantidade de peixe para vender, certamente venderia muito, porque quando a gente inicia no início da leitura, há uma quantidade de peixe que está ali, de pessoas para ouvir Jesus pregar. Quer dizer, havia um movimento muito grande no lago de Tiberíades, ou no lago da Galileia ali. Certamente havia muitos clientes, mas não tinha peixe. Na verdade, não só as redes na qual Pedro está lavando está vazia, como o barco que Pedro estava, que era para chegar até as margens do lago, cheio, está vazio. Então,
está ali Pedro com um barco vazio, está Pedro com redes vazias. O dia é ruim, o dia é mau, mas eu quero parar para pensar, será que há outro texto dentro das Escrituras que Pedro teve um dia mau, que após a morte de Jesus e ressurreição de Jesus, Pedro volta para Galileia e Pedro está pescando e Jesus vai até lá, e aí naquele dia Jesus chega e está acontecendo a mesma coisa, um dia ruim, uma pesca ruim, mas fora desse outro texto, que Pedro tem um dia ruim, eu quero te chamar a atenção e fazer pensar, que sem medo de errar, Pedro devia ter muitos outros dias ruins. Pedro devia ter muitos outros dias em que a pesca não funcionou, em que a pesca não deu legal, em que as coisas não deu certo, e não diferente de nós, e não muito distante de nós, que muitas vezes nós também tendo nosso trabalho, tendo nosso emprego, muitas vezes os dias não são legais, muitas vezes as coisas não dão certo. Quantas vezes nós, além dos dias, muitas vezes não ser tão legal, muitas vezes ainda, nós temos ainda dias que a gente perde até dinheiro, né? Ainda não tem, ainda muitas vezes o dia está tão ruim que a gente perde ainda algum dinheiro. Quer dizer, se já não bastasse as dificuldades do dia a dia, tem um dinheiro que é separado para pagar uma conta e você fala, rapaz, o dia já não estava legal, no final do dia, aos 44 do segundo tempo, ainda perdi dinheiro. Poxa, o dia está ruim. E quantas vezes os nossos dias não é ruim? Nós enfrentamos dias ruins, seja no trabalho, seja no casamento, nós enfrentamos dias ruins em todo o tempo, E eu quero nessa pequena introdução trabalhar com um tema que eu gosto muito, que é sempre fazer pergunta. E o tema que eu quero trabalhar nessa noite para a gente pensar é: por que e para que Jesus entra no barco? Porque no momento em que Pedro está lavando as suas redes vazias, a Bíblia diz, entrou Jesus em um dos barcos. Havia 2 barcos, eu acredito que haveria outros barcos, né? Mas Jesus ele entra num dos barcos. Agora, por que e para que Jesus ele entra no nosso barco? Eu quero pensar nisso. Por que pastor, que Jesus ele entra no nosso barco? E para que Jesus entra no nosso barco? Nós vamos pensar junto. E eu quero, já iniciando, um ponto eu vou responder por quê, e no outro eu vou responder para quê. Então, o primeiro, por quê? Porque ele conhece os nossos vazios. Jesus conhece os nossos... Pastor, por que é que Jesus entra no nosso barco? Ele conhece o nosso vazio. Quando nós lemos do verso 3, e entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, quando eu disse aqui que Pedro está lavando as redes vazias e o seu barco está vazio, o barco em que Jesus está entrando é no barco de Pedro, e o barco de Pedro está vazio. Jesus, ele conhece os nossos vazios. E os nossos vazios, muitas vezes, irmãos, não tem a ver com barcos vazios, não tem a ver com vazios de peixes, não tem a ver com vazios de peixe. Pedro não tem uma experiência, como eu disse, de barcos vazios somente nesse texto. Pedro já vivenciou outras vezes barcos vazios, mas em trabalhos e fadigas, chega uma hora que Jesus ele vê os nossos vazios, que está muito além de barcos vazios, e ele vem e entra em nosso barco. É muito interessante a frase que Dostoiévski ele fala, que existe no homem, em todo homem existe um vazio, que é do tamanho de Deus. Muitas vezes Pedro ele está trabalhando como nós muitas vezes levantamos no nosso dia a dia e vamos enfrentar a labuta, e corremos e batalhamos para trazer o alimento para casa, e é natural, isso é do ser humano, mas muitas vezes nós não nos completamos a algo mais, muitas vezes nós não estamos satisfeitos. Pedro aqui tem o barco cedido para Jesus, e Jesus entra no barco, pede aquele barco, afasta aquele barco vazio, que era para estar cheio de peixe, e ali Jesus vai usar para pregar. Mas Pedro, eu imagino que Pedro ele está emprestando o barco,
mas havia um semblante triste. Pedro, ele está ali naquele momento vendo que o dia não foi legal, as coisas não estão batendo, as coisas não estão legal, e muitas vezes nós buscamos uma satisfação em coisas, em barco cheio. Muitas vezes a alegria de Pedro naquela hora seria se o barco estivesse cheio, se o barco estivesse transbordando, se ele estivesse lavando as redes ali, mas depois de uma pesca que pudesse realmente ser transbordante de peixe. Mas não, era o contrário, as redes estavam vazias, o barco estava vazio. Muitas vezes as redes cheias, os barcos cheios, muitas vezes podem nos alegrar, mas não nos completar. Muitas vezes as redes cheias podem até nos alegrar, mas não vai nos completar. Muitas vezes um novo relacionamento, porque nós estamos vivendo tempo, até mesmo dentro da igreja cristã, muita separação, muitos divórcios. Por quê? Porque as pessoas não estão felizes no seu relacionamento, aí estão buscando novos relacionamentos. E é interessante que nós vamos para a Bíblia, nós deparamos com a mulher samaritana. Jesus vai deparar com essa mulher samaritana, e essa mulher samaritana, o que acontece com essa mulher samaritana? A Bíblia, o texto diz que ela já passou por quantos? Por 5 relacionamentos. E o sexto que ela está, a Bíblia diz que não é o marido dela. Ela está vivendo um 6º relacionamento. Aí eu paro para pensar, será que nós somos completos no nosso relacionamento? Muitas vezes as pessoas estão buscando barcos cheios, felicidade em barcos cheios, felicidade num bom relacionamento, felicidade muitas vezes num novo penteado. As mulheres que gostam, né, de ir se maquiar e tal, e isso é legal, esse cuidado e tal, mas essa felicidade muitas vezes ela não nos completa. O novo celular, o jovem, no novo tênis, essas coisas são bacanas, o novo carro, essas coisas são bacanas, mas não nos completa de verdade. Jesus conhece de fato, de verdade, os nossos vazios. Há muitas coisas que nós corremos atrás e nós vemos que são bacanas, são legais, mas não nos completa de verdade, de verdade. Nós muitas vezes, eu costumo dizer, a gente pega, gastamos muitas vezes, eu não, particularmente não tenho coragem, não tenho condições de comprar um tênis a pagar R$2.000, um celular R$2.500, mas muitas vezes as pessoas compram, adquirem, no começo traz para casa, a primeira vez que usa o tênis, chega em casa, limpa o tênis e traz, né, ali, obrigado. Muitas vezes nós limpamos o tênis, quando chega em casa, guardamos na caixa, por aquele amor, porque afinal de contas eu paguei esse valor, né, nesse tênis, mas passa 1 mês, 2 meses, daqui a pouco, cadê o tênis? Está jogado debaixo da cama, tudo sujo, empoeirado, jogado de canto, não tem satisfação. O carro, 0, ele é legal, ele é bacana, mas não nos completa. O que eu quero dizer é que uma pesca, muitas vezes, o barco cheio, não traz uma vida, uma satisfação por completa. Jesus conhece de fato os nossos vazios. Pedro, ele já teve outras pescas, onde ele poderia ter barco cheio, e ali era apenas momentos e momentos, e nós muitas vezes vivemos de momentos e momentos, onde a gente muitas vezes sobra um dinheiro, não agora no tempo de pandemia, né? Mas em outras épocas, muitas vezes a gente vai viajar, a gente sobra um dinheirinho para passear, e a gente vai para um lugar, vai para outro e tal, mas quando a gente volta para o nosso lar, para a nossa casa, o vazio está ali, nós não nos completamos com passeios, com viagem, com passeios em shopping, nada disso traz a verdadeira, não nos conseguimos nos completar por completo. Somente Jesus entrando no nosso barco é que verdadeiramente nós nos sentimos completos. Jesus é aquele que vê os nossos vazios, sonda de fato os nossos corações e sabe que não é uma pesca, não é um relacionamento novo. Pessoas trocam de marido, como essa mulher, como eu disse, samaritana, trocou de um marido e trocou por outro e trocou por outro. Não é numa busca de um novo relacionamento que a gente vai se completar, não é essa satisfação que as pessoas buscam que a gente consegue se completar, mas é a pessoa de Jesus entrando de verdade, e nosso barco é que vai fazer de nós homens e mulheres completos e satisfeitos nele. Essas coisas, essa pesca que nós muitas vezes nos colocamos. Puxa, um barco cheio é bacana. Pedro poderia ter o barco cheio, mas no outro dia ele ia, se o barco dele está cheio hoje, no outro dia ele precisa pescar de novo, e ele precisa ter o barco cheio de novo.
Semana que vem ele precisa pescar e ter o barco cheio de novo. E fica esse alto e baixo da vida. Quer dizer, eu só sou feliz quando eu tenho alguma coisa, quando o barco está cheio. Quando o barco está cheio, eu estou triste. Pedro está ali vendo Jesus pregar e está triste, está insatisfeito, porque a satisfação dele só estava em ter o barco cheio, em ter as redes cheias. A nossa satisfação, a nossa alegria muitas vezes está somente em coisas. Se eu tenho, eu estou legal. Se eu tenho, eu estou satisfeito. E se eu não tenho? E Jesus, ele conhece nossos vazios, e ele vem de fato para preencher esse vazio que está permeando a nossa alma, que a gente muitas vezes vive para os cantos, insatisfeito, triste, porque muitas vezes nós não sabemos aquilo que realmente muitas vezes não nos completa. Pedro talvez seria um daqueles, como muitos de nós, que não sabem de fato o que é que nos completa. Muitas vezes acha que é a pesca, muitas vezes acha que é a tarrafa, que é as tralhas de pesca, que é muitas vezes juntar tudo e pôr no barco e pescar, mas muitas vezes isso não traz uma verdadeira satisfação. E eu quero chamar a atenção, quando eu colocava no papel, pensava nisso, me veio o Salmo de Asaf, o Salmo 73, que me fez pensar. Por quê? Porque Asaf, irmão, é um cantor na casa de Deus. Pense comigo. Asaf, ele vai dizer assim, que os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus pés. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade deles. Eles estavam prosperando, os ímpios que não temem a Deus, que não serve a Deus, e eu estava olhando para eles, eu quase caí, eu quase vacilei no meu pé, porque eu estava vendo eles que blasfema, faz piada contra Deus, e estava vivendo de barco cheio, satisfeito. Muitas vezes nós olhamos para a grama do vizinho, e muitas vezes parece que é mais verde. Poxa, eu sou temente a Deus, sirvo a Deus, presto o meu culto, faço a live, estou tentando servir, tentando fazer o melhor, e muitas vezes as coisas não estão acontecendo, muitas vezes eu estou infeliz porque o meu barco está vazio, o meu barco não está cheio, e muitas vezes nós estamos buscando a satisfação nisso. E aí nós deparamos com este homem que era um cantor na casa de Deus. O Salmo 73 é um salmo de Asaf, e a Bíblia diz que ele teve inveja. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos olhar para a grama do vizinho, do ímpio, daquele que não serve a Deus, não tem temor a Deus, não reverencia a Deus, e ele está prosperando, trocando de carro constantemente, e você fala, meu Deus, como que pode? Eu estou conseguindo nem trocar os pneus do meu carro, está careca, não consigo colocar o documento em ordem. Muitas vezes eu vejo que as coisas estão de mal a pior, muitas vezes a pesca não é maravilhosa, muitas vezes as redes estão vazias, o barco está vazio, muitas vezes as coisas não estão acontecendo, e eu estou servindo, estou sendo fiel. E por que é que as coisas muitas vezes estão acontecendo? Deus conhece os nossos vazios, mas eu abro um parente a falar do Salmo 73, para um alerta, porque muitas vezes nós podemos desviar os nossos olhos a começar a observar o ímpio, e aí vai chegar o momento, e a prosperidade, porque Asaf fala assim, eu observei, os meus olhos começou a contemplar, os meus olhos começou a observar, e ver que esse povo prosperava, e sem temor a Deus, sem servir a Deus, sem ter realmente reverência nenhuma a Deus, e estava conquistando tudo, e eu levando uma vida, muitas vezes o barco vazio, muitas vezes as redes vazias, e eu vendo as coisas acontecendo na vida dessas pessoas. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas chegou um momento, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu entendi o fim deles. Essas pessoas terão um fim, essas pessoas, elas podem ter o galardão, a recompensa terrena delas hoje, mas não terá um fim como o meu, de temer a Deus, mesmo que o meu barco hoje não esteja cheio, as minhas redes não estejam cheias, eu tenho aquele que olha os meus vazios, que são dos meus vazios, e vem para completar, vem para saciar a minha sede, a minha fome, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus, nós precisamos estar satisfeitos no Senhor Jesus. Aleluia. E aí é muito interessante, porque Pedro, ele está triste por algo que era a pesca. Mas é muito interessante que quando Jesus
entrou no barco de Pedro e ele viu os vazios. Algo acontece. Aí a gente vai para o verso 11, que muitos pastores hoje só pregam a questão da pesca maravilhosa e não se atenta de que aquilo que Pedro tanto queria, que era peixes, aonde Jesus leva Pedro a uma pesca, que muitos se atêm somente a essa pesca maravilhosa. Jesus primeiro prega, e eu vou daqui a pouco falar acerca disso. Depois ele leva Pedro a pescar. Primeiro Jesus prega, depois leva Pedro para pescar. E aí, quando a pesca maravilhosa acontece, quando a gente depara com o verso 6, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se as redes. Quer dizer, agora as redes que estavam sendo lavadas, vazias, agora está cheia. As redes estão cheias. E o barco? Fizeram um sinal aos companheiros, aos seus sócios, para que trouxesse outro barco, que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Quer dizer, os dois barcos foram cheios, que quase iam a pique. Quer dizer, a tristeza, a insatisfação de Pedro diante de Jesus, que estava pedindo o barco para pregar, era pelo dia mau. Estava insatisfeito. Como vou chegar em casa? Como que eu vou falar para minha esposa? Como que eu vou chegar? O dia está ruim, o dia não está legal. Se tem uma coisa que Pedro não estava nem um pouco interessado em ouvir culto, se tem uma coisa que Pedro estava um pouco preocupado, interessado, é ouvir Jesus pregar e dar algum sermão. Se naquele momento a tristeza dele, a angústia dele era maior, ele queria realmente sair logo dali. O dia não foi legal, mas quando Jesus prega e leva ele e fala, vamos para alto mar agora. E ali ele fala, lança a rede. E ali a pesca que começa a acontecer, as redes começam a se encher, ao oposto do que o texto começou, redes vazias, barco vazio, agora está ali o contrário, o oposto, rede cheia, barco cheio. Mas diante de rede cheia e barco cheio, nós vemos algo maravilhoso, porque quando Jesus entra de fato no barco, ele conhece os nossos vazios, e os nossos vazios não tem a ver com barco cheio de peixes, não tem a ver com redes cheias, porque no verso 11, levando os barcos para a terra, eles deixaram tudo, absolutamente tudo, e seguiram Jesus. Jesus é aquele que vem para completar. Ele conhece de fato os nossos vazios. Não tem nada que pode verdadeiramente nos completar o vazio, o anseio da alma do homem. Não tem nada. Não é barco cheio, não é barco cheio, não é rede cheia, porque Pedro e ali os outros sócios dele, Tiago e João, tiveram nas suas mãos aquilo que no começo do texto tanto saciavam eles, aquilo que tanto trazia alegria para eles, que era barcos cheios. Mas aqui nós vemos que os barcos cheios não completou eles, mas a presença de Jesus naquele barco fizeram com que eles largassem tudo e seguiram. E quanto é que eles deixaram? Barco cheio, peixe custa caro. Um barco cheio ou dois barcos cheios custa muito caro. Eles deixaram muito. Eles deixaram muito. Eles deixaram muito. Tem muitos homens que deixaram muito para seguir Jesus. Mas por quê? Porque o muito não era suficiente. A gente depara com Nicodemos, principal da sinagoga, um líder da religião judaica, fazia parte do Sinédrio. Muitas vezes a religião não funciona, não tem resposta à religião para preencher o anseio da nossa alma, o vazio da nossa alma. Nós deparamos com Nicodemos, um homem da religião, mas muitas vezes a religião não nos completa. Muitas vezes uma campanha na igreja não nos completa. Se de fato Jesus não entrar no nosso barco, a gente vai estar sempre correndo atrás de rede cheia e barco cheio de peixe. E você entende o que eu estou falando? Vamos estar sempre insatisfeitos, correndo atrás de alguma coisa para saciar de fato a nossa sede, o nosso anseio. Nicodemos vai ter a noite com Jesus. Era um homem que tinha religião, mas não tinha resposta da alma, do anseio da alma. Zaqueu é outro, um homem que a Bíblia deixa claro que ele era rico, tinha muito dinheiro, chefe dos publicanos. Um belo dia ele não vai para marcar um encontro com Jesus, ele vai subir em cima de um pé de figueira para apenas observar Jesus de longe.
Porque certamente ele ouviu que esse homem tinha alguma coisa diferente. Ele também não tinha resposta. Ele falou, vou lá observar. Ele sabia que algo na vida dele precisava, estava faltando. A riqueza, a fortuna, tudo aquilo que ele tinha não completava. Ele precisava de algo, mas ele não tinha resposta para isso. Ele falou, sei lá, eu vou ver esse homem aí que diz que prega, que fala que é o Messias e tal, vou subir numa árvore, meio quietinho ali, na minha, mas não teve jeito, porque Jesus é aquele que conhece os nossos vazios, e ele viu também o vazio de Zaqueu. Quando ele chega debaixo da árvore, que ele olha para cima, ele é aquele que nos conhece, e ele chama Zaqueu pelo nome, e diz, desce depressa, porque hoje convém entrar no teu barco, desce depressa. Tem pessoas que precisam urgentemente da presença de Jesus. Tem pessoas que precisam urgentemente que Jesus entre no teu barco para mudar a situação em que você está vivendo. De repente eu estou falando com pessoas como Zaqueu. Tem tudo, aparentemente, tem barcos cheios, tem redes cheias, mas não tem a presença de Jesus, que é o mais importante. Jesus é o único que pode saciar a nossa sede, a sede da nossa alma, e não tem nada a ver com peixe. Não tem nada a ver com pesca maravilhosa. E aí, irmãos, eu vou passar para a segunda parte para encerrar. Mas o Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim a ele, aos seus amados, dá o sono. Não adianta. Se o Senhor não edificar a casa, à toa trabalhos que edifica. Não adianta. Podemos levantar cedo. Tem muitos pais, homens de Deus, mulheres de Deus, trabalhadores, que vão em busca do pão, vão em busca do sustento. Eu não estou pregando nada contra isso, mas o que de fato a gente precisa de verdade é ter o Senhor saciando a nossa sede, verdadeiramente completar a nossa vida, entrar na nossa vida. Ele conhece de verdade os nossos vazios. E para encerrar, o segundo ponto, eu fiz uma pergunta, por quê e para quê? Para que é que Jesus entra, pastor? Jesus entra no nosso barco para mudar a finalidade do barco. Jesus, ele entra para mudar a finalidade do barco, que a gente vai pensar. Jesus, ele não quer mudar situações apenas, de ter peixe ou não ter peixe. Ele quer mudar a finalidade do barco. Porque quando a gente vai para o verso 4, quando acabou de falar no versículo 4, ele disse a Simão, vamos para o mar alto, vamos pescar. Vamos lá pescar. Jesus tem poder, amados irmãos, de fazer com que o nosso barco tenha peixe. Jesus é poderoso para abençoar nossa família, nosso casamento, para trazer o sustento, e ele sabe disso. Mas a finalidade que ele quer não é mudar situações. As pessoas não entenderam. Jesus, ele quer mudar. Jesus, ele entra no barco e mostra que ele pode mudar a finalidade do barco. O barco servia para quê? Para pescar. Mas quando Jesus vem, ele mostra que o barco pode servir para algo mais nobre do que a pregação e a exposição do Evangelho. Quando Jesus pede o barco ali e ele afasta o barco, ele não chega e fala para Pedro, Pedro, vamos pescar. Não, primeiro ele vem para mudar a finalidade do barco. Aquele barquinho ali, que podia ser um barco de madeira velho, remendado, ele tinha uma serventia muito maior. Pedro ficou a observar Jesus afastando aquele barco vazio, aquele barco talvez velho, remendado, e Jesus pregando. De repente, se Jesus viesse para mudar a situação, Jesus podia dizer assim, ô Pedro, você está triste, né? Eu sei que você está triste, é porque não tem peixe, eu estou vendo os seus vazios, eu estou vendo que o seu barco está vazio. Vamos pescar, porque eu sou aquele Jesus que entra na vida das pessoas para resolver a situação. Não, ele não vem só para isso, ele tem poder para isso. Como mais para frente ele vai falar para Pedro, vamos pescar agora, mas primeiro eu quero mostrar a finalidade na qual eu vim. Eu quero entrar na tua vida porque eu conheço os vazios, eu quero completar a tua vida, mas eu quero usar esse barco para uma finalidade maior do que simplesmente você levantar de manhã, trabalhar para casa, trabalho, casa. Eu quero mudar a finalidade. Algo maior pode acontecer. Eu posso usar o teu barco para pregar
pregar o Evangelho, você pode ser usado para algo muito maior do que essa vida que você está levando. De um dia você está triste porque não tem peixe, outro dia você está alegre porque tem peixe, um dia você está triste porque não tem peixe, outro dia, não, eu quero acabar com isso, eu quero entrar na tua vida e mostrar que um pode ter uma nova finalidade, uma finalidade mais honrosa, algo mais poderoso pode acontecer quando eu entrar na tua vida, uma finalidade maior pode mudar o percurso da tua vida, porque você está olhando somente para ter peixe no teu barco, para ter rede cheia. Jesus, ele entra e muda a finalidade. Tem pessoas insatisfeitas com um monte de coisa. Quando eu citei a mulher samaritana, Jesus entrou na vida daquela mulher e mudou a finalidade também da vida daquela mulher, que estava trocando de marido um atrás do outro. Hoje não está diferente na vida do monte de crente, que ele já largou de um e está atrás de outra, e assim ele pode fazer pelo resto da vida. Se Jesus não entrar na vida dele e mudar a finalidade, ele vai achar que Jesus vem só para resolver problema no seu casamento, ou ter comida, ou pagar a conta, e quando as contas não tá paga, ele sai da igreja, ele não entendeu nada do Evangelho, quando as coisas não estão dando certo, ele larga Jesus, porque o barco não tem peixe, a rede está vazia, o senhor não está vendo, a geladeira, você não está vendo, você não entendeu. Jesus, ele veio para mudar a finalidade do barco, aleluia. Eu não estou bravo, ele veio para mudar a finalidade do barco. Jesus, ele não só quer alterar a pesca, mas ele quer alterar também o pescador. Ele quer alterar o pescador. Mais do que redes cheias, homens transformados. Homens que sejam transformados a ponto do quê? De largar tudo. É muito interessante porque o verso diz que eles largou tudo para seguir Jesus. Largou tudo para seguir Jesus. Hoje nós vemos uma geração que não está largando nada para seguir Jesus. Não estão abandonando nada para seguir Jesus. É vida transformada. Uma mudança de vida. Homens transformados pela presença de Deus, do Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus entra na vida da mulher, no barco da mulher samaritana, Jesus muda a finalidade, a ponto dessa mulher se tornar o que? Uma missionária. Aquela mulher que o nome dela corria na boca de muitas pessoas, como aquela que já casou 5 vezes e ela estava com o sexto, e o sexto marido já não era dela, não era casado, não tinha algo firme, algo concreto com o sexto marido, já de repente estava próximo, já perto de largar, de abandonar. Mas aí chega o momento que Jesus entra no barco. Jesus conhece os nossos vazios, que não tem a ver com barco cheio, não tem a ver com casar de novo, não tem a ver com larga um, larga outro, larga um, larga outro. Você vai casar com 20, com 30. Não é isso que nos completa, é a presença de Jesus. Se não estivermos satisfeitos nele, não é o casamento. O casamento é um grande desafio. É um grande desafio. Mas temos que ter Jesus. Temos que ter o Senhor no nosso barco, não para resolver o nosso problema, para transformar as nossas vidas. Porque somos pecadores, somos homens falhos. Eu estou falando de Pedro, que mais para frente vai negar Jesus 3 vezes. Jesus, ele não entra no barco de pessoas perfeitas, bem pelo contrário. Jesus entra no barco de pessoas que não têm nada para oferecer. Pedro não tinha nada para oferecer. Quanto menos nós temos de nós para oferecer, mais dele ele coloca em nós. Mais dele ele coloca em nós. Pedro poderia dizer, Senhor, meu barco, o Senhor quer usar meu barco, mas meu barco é velho. Meu barco não serve. Meu barco está remendado. Meu barco não dá para usar. Porém, quanto menos de mim, de você, temos a oferecer, mais dele eu passo a depender. Quanto menos eu tenho de mim, mais dele eu passo a depender. Precisamos depender mais de Jesus. Jesus entra na vida de Moisés, Êxodo capítulo 3. E Jesus, Deus quando vem chamar Moisés tem 80 anos. Tipo assim, agora eu tenho uma obra para fazer. Quero te levantar para, livrar o meu povo da escravidão do Egito. Pô, mas o senhor agora com 80 anos, se você ler lá, ele vai falar, rapaz, tipo assim, o senhor chegou tarde. Com 80 não tenho mais o que oferecer. A velhice chegou, a idade chegou, estou fraco.
Mas aí, meu irmão, é que é maravilhoso do Evangelho, que não se trata de mim, se trata dele, se trata de eu me esvaziar de mim, se trata de eu me diminuir, porque quem é que vai crescer é ele que vai nos usar, é ele que vai se manifestar, não tem idade, não coloque empecilhos, o barco é velho, o barco não importa, quando ele entra, ele muda a finalidade, aquilo que aparentemente você diz, não tem jeito, não dá, ele entra e faz com que algo dê certo. O Evangelho ali é pregado naquele barquinho velho, porque se trata de um Deus poderoso, que Ele é que se manifesta sobre a vida dos pecadores, é Ele que salva, não depende de mim, da minha pregação, daquilo que eu conheço, depende dEle, do Espírito Santo, é Ele que convence, a obra é dEle, o poder é dEle, tudo pertence a Ele, o que eu me coloco é apenas para ser um instrumento nas mãos dEle. Jesus pode mudar finalidade de barcos hoje. Aonde ele entra tem mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento. Pastor, Jesus está no meu barco. Se tem a tua vida sido transformada, Jesus está no teu barco. Se a minha vida está tendo mudança, Jesus está no meu barco. Se a gente está caminhando, dizendo que Jesus está no nosso barco, mas ainda fala palavrão, ainda é um grosso, não mudou nada, a vida continua do mesmo jeito, você ainda é aquele ambicioso egoísta, que só pensa em você, que Cristo ainda não foi suficiente, que você ainda fica desesperado lá atrás, de barco cheio, precisa se voltar para o Evangelho de verdade, se render aos pés dele. Porque Jesus muda a finalidade. Muda a finalidade. Aquilo que para mim é prioridade, quando Jesus chega não é mais. Que Deus abençoe sua vida. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, o André vai estar louvando o último cântico, eu vou estar encerrando. Você que vai contribuir aí, faça isso com alegria. A pastora Cláudia vai colocar o contato. E contribua. Quero mandar um abraço aí aos nossos amados irmãos de Jundiaí, aos nossos amados irmãos aí de outro ministério que possa ter entrado, ter ouvido a palavra. Obrigado por você que ficou até o final. Deus abençoe. Compartilhe aí mesmo agora, ficando a gravação, compartilhe com seus amigos. Eu quero orar para encerrar e peço também com que esteja lembrando de nós em oração. Através das nossas, sabemos que Dia das Mães, né, como eu disse, é todos os dias, mas temos duas mães aqui que vai representar todas as mães aí. Eu quero orar para encerrar. Temos a Lu, a pastora Cláudia aqui, vem aqui no cantinho do vídeo aqui para representar as mamães, e eu quero orar por vocês duas, vem aqui na frente. Eu quero fazer essa oração, todas as mamães aí possam ser abençoadas, vem aqui para aparecer vocês, né? Aparece aqui, cadê? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu oro aqui, Senhor Deus, representando aqui as nossas mamães. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus maravilhoso. Tem constituído de uma forma maravilhosa a família. Somos gratos pelas nossas esposas, por essas mulheres guerreiras, que o Senhor tem dado a capacitação dos céus, do alto, para conduzir de forma sábia os seus lares. E aqui, representado através dessas duas mamães, oro por todas as mamães que estão, Senhor Deus, nos ouvindo, aquelas que porventura irão chegar também este vídeo. Continue sustentando essa mãe, este pai, porque tem muitas mães que têm sido pais também, muitas mães que têm sido guerreira, de repente através de um luto que passou, através de uma situação que enfrentou, perdeu o teu companheiro aí de luta. Alcança essa mamãe que de repente precisou ali ser firme, tomar as rédeas ali para conduzir o teu lar com sabedoria, em meio a dificuldades, em meio a luta, a criar os filhos. Continue sustentando as nossas mamães, abençoando as famílias,
os lares aqui representados, dando graça a essas mães para continuar sendo esposas, mães, guerreiras, mulheres, servas do Senhor, que também são usadas na casa do Senhor, que são também instrumentos nas tuas mãos, que também são boca de Deus para transmitir a tua palavra. Continue usando, continue sustentando cada uma na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça, a maravilhosa graça de Jesus o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no altar de cada coração, e a igreja aqui e aí no teu lar representado recebe e confirma essa bênção dizendo amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado aí às nossas mamães. Vamos ao nosso último cântico para encerrar. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvindo a voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a sua luz, toca o meu coração com teu amor, dá o entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me, 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 transforma-me. Transforma-me, Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. Tua face, a tua face, eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abra os meus olhos com a sua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá o entendimento, dá o entendimento da sua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me, 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 transforma-me. De agora em diante serão pescadores de homens. Deus abençoe.